Se você gosta de histórias de terror e creepypastas, você não pode deixar essa chance passar. O livro Maldito conta com mais de 70 histórias de terror e creepypastas para você que gosta do gênero. Clicando no link da descrição, você compra o livro com um super desconto. Lembrando que a compra é feita pela Amazon, uma empresa segura e com garantias. Não perca essa chance, link na descrição. E se você quiser ver o canal crescer ainda mais, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal. Isso nos deixa ainda mais motivados a postar mais vídeos todos os dias. Agora que vocês já se inscreveram, bora pro vídeo. Olá, o meu nome é Nice. Essa história não aconteceu comigo, e sim com a minha mãe, lá no Japão. Os meus pais sempre acreditaram em fantasmas, sem sombra de dúvidas, já que eles cresceram com eles desde a infância. E de todas as histórias que eles me contaram, tem uma que é a minha favorita. A minha mãe era muito pobre e vivia em uma área rural, perto de uma floresta, lá no Japão. Foi aonde tudo aconteceu. Estava uma manhã muito feia e chuvosa. Há mais de 30 anos atrás, quando a minha mãe, com 11 anos, pegava cogumelos perto da floresta, ela se distraiu com uma tarefa e acabou entrando dentro da floresta, continuando pegando os cogumelos. E quando ela se deu por si, já tinha entrado bastante na floresta. Ela estava perdida e não sabia como voltar. Minha mãe começou a ficar muito assustada. E então ela começou a escutar um som, como se uma pessoa estivesse murmurando no seu ouvido. O som vinha de uma enorme árvore, a uns 2 metros dela. Isso só a deixou ainda mais assustada. Ela começou a correr na direção oposta daquela enorme árvore. Então começou a escurecer, indicando que um temporal estava por vir. E foi quando ela viu uma casa em cima dessa árvore. Minha mãe, tendo apenas 11 anos e não sabendo dos perigos que podiam lhe aguardar, ela simplesmente subiu a escada e entrou na casa da árvore. Quando ela engatinhou para dentro da casinha, ela avistou um homem. Ele tinha aproximadamente 50 anos e parecia ser amigável. Foi então que minha mãe pediu licença e falou para esse homem que ela estava perdida. Minha mãe perguntou se aquele senhor não poderia lhe mostrar a direção de volta para a vila. Ele olhou para minha mãe e falou: "Eu sabia que você já estava vindo, criança. Entre e se sente, que eu lhe contarei o seu futuro." A minha mãe fez o que ele pediu, e ele olhou para a palma da mão dela. "Ah, você vai ter mais do que 3 filhos, e vai ter um casamento contente e cheio de alegrias, do outro lado do mundo." Ele mesmo interrompeu e falou que agora ela teria que fazer exatamente o que ele falasse. Em um tom de voz muito severo, ele falou para minha mãe seguir os passarinhos azul e preto que estavam do lado de fora da janela quebrada, e que era para ela não fazer barulho
e ignorar tudo e qualquer coisa que ela encontrasse ou ouvisse pelo caminho. Ele falou que se ela fizesse isso, ela chegaria em segurança de volta à sua vila. Quando minha mãe estava descendo os degraus da árvore, ele falou para ela não olhar para cima em nenhum momento. Nessa altura, a minha mãe já estava muito assustada. Porém, ela seguiu as instruções que havia recebido. Os 2 passarinhos foram pulando pelo chão e ela foi seguindo eles, enquanto escurecia cada vez mais. Pelo caminho, ela ouvia muita coisa. Árvores balançando enquanto as outras estavam quietas. Barulho alto de passos perto dela, que ficava cada vez mais altos. E até a risada de uma garota ela escutou. Porém, ela continuou andando, olhando apenas os 2 passarinhos que iam pulando pelo chão à sua frente. Finalmente, depois de algum tempo, ela chegou na construção de barro e madeira queimada, que ela chamava de casa. Quando ela chegou lá, ela contou tudo para minha avó sobre o que havia acontecido. Então, a minha avó disse para minha mãe que aquele homem era o tataravô dela, que tinha lhe ensinado o caminho de volta, e que ele havia morrido na floresta, perto daquela árvore com a casinha aonde minha mãe estava. E apenas para acrescentar, o que ele viu para o futuro dela estava certo. A minha mãe teve 5 filhos. Hoje ela mora aqui no Brasil e tem um casamento muito feliz com meu pai. E essa é a minha história de fantasmas favorita. Essa é a minha história. Acredite se quiser.